a gente fala, a Célia que está aqui, a Célia Larica, sabe que nós cansamos de discutir a resolução 26 dentro das nossas reuniões. Não há reunião da diretoria que acontece semanalmente e não há reunião do Conselho Deliberativo, ou do Conselho Fiscal, ou do Conselho Consultivo, em que não seja discutida a resolução 26. E que nós coloquemos, desculpa, o alvo também é do Conselho Fiscal. E sabe do que eu estou dizendo? Em todas as reuniões, este tema vem à tona, vem à pauta, e nós colocamos claramente qual é a nossa posição. O Valdemar, que está aqui, é do Conselho Consultivo do Plano 1, sabe que nós cansamos de discutir isso. Então, esse tema é recorrente, nós temos posição, e o que estamos dizendo? Não adianta a gente colocar uma votação dentro da que a gente pede. Então, politicamente, é muito ruim se a Previ tiver uma posição contrária. Então, não se coloca em votação, é uma posição política. Porque isso poderia enfraquecer algum debate jurídico que nós temos, como temos diversas questões. Então, esse tema é recorrente dentro da Previ. Os eleitos todos têm posição contrária a ela, porém, sabemos o resultado de uma votação. E se a gente estabelecer uma posição da Previ com relação a isso, não vai se perguntar se foi o eleito ou indicado que votou. É uma posição de uma entidade que é a maior da América Latina. E isso pode ter peso político e mesmo para influenciar a decisão de um juiz. Por isso a gente não vota. E eu tenho dito isso constantemente. Ainda voltando à questão do BED, eu acho que o senhor começou falando do BED e foi por renda certa. E eu entendo que são coisas totalmente diferentes. Não, espera aí. Eu falei separadamente. Vamos devagar. Tá? Vamos fazer o seguinte. Coloque as suas posições dentro daquilo que está sendo discutido aqui nesse contexto. Se aqui nesse contexto alguém acusar você de má fé, você tem o direito de dizer que está utilizando uma linguagem imprópria. Eu não coloquei isso em nenhum momento. Então você coloca as coisas de forma clara, nos termos respeitosos que eu coloquei aqui para você, elevados. Eu estou em busca de um diálogo que não existe. Não existe porque as pessoas se radicalizaram. E é preciso, então, que nós tenhamos bom senso. Aquilo que você disser, você deve sustentar, e aquilo que eu disser, eu devo sustentar. Eu sustento o que eu lhe disse e provo cientificamente. Por exemplo, é uma inverdade dizer que o benefício daqueles que trabalharam mais de 30 anos foi influenciado só até 360. Provo para você com cálculo. Não é que é só até 360, é só por 360. Faz uma diferença fundamental. Eu disse isso a você como ponto de partida para um debate, que eu quero que você reflita sobre isso. Se você tiver razão, eu não terei nenhum motivo para estender a mão a você e dizer que você tem razão, e eu espero da sua parte o mesmo comportamento. Todos que me conhecem, sabem que já participaram de debates comigo, sabem que eu sou aberto ao diálogo, ouço, espero ser ouvido também, e não tenho nenhum problema em dizer errei, estou errado, mas também gostaria de ouvir de quem, da outra parte, se eu conseguir comprovar o que digo, que também diga errei, estou errado. Eu acho que assim é a vida humana, e eu não sou perfeito, e não tenho essa pretensão, que eu deixaria de ser humano. Mas o que eu estou dizendo é que na questão do renda certa, e repito, falo com muita tranquilidade, porque inicialmente fui contra, que o que se diz ali é que, para efeito de definição do benefício, são consideradas apenas 360, não as últimas, as primeiras, porque o divisor é 360. Então, é isso que eu estou dizendo, e que eu, até onde eu sei, vou procurar com o jurídico, é esse o argumento. Autoriza isso a conclusão das contribuições posteriores das 360 não são utilizadas? Não, é uma inverdade afirmar isso. Só são utilizadas 360 contribuições, porque esse é o divisor. Não, eu digo o seguinte, autoriza isso a afirmativa de que o associado, em consequência, verte as contribuições posteriores às 360 sem nenhum benefício? Não.
Mas são as posteriores ou as iniciais? A gente não define quais são. Mas posteriores, por que não autoriza? Porque o seu benefício é calculado sobre a média das 360 últimas. Não, das 36 últimas. Das 36 últimas contribuições. Então, se as 36 últimas contribuições são posteriores às 360, o seu benefício é calculado só sobre as últimas 36 contribuições posteriores às 360. Então, quem diz que a pessoa verteu contribuições posteriores às 360 sem nenhum benefício, não está falando a verdade. Não é isso que é dito, doutor. O que é dito é que só são consideradas 360. Não afirmei que fosse isso. Não, eu não entendi. Eu estou dizendo que a forma diz. A Previ diz isso nas petições. Eu preciso ver na petição, porque eu não conheço a petição, a argumentação. Eu estou dizendo que o argumento é esse. São 360, é o divisor. Eu coloquei para a sua disposição as alegações apresentadas pela Previ, na expectativa de que você, como diretor, e eu acredito na sua seriedade, você, como diretor, tomará providências, e se esses advogados estão falando de sua autorrecreação, propõe a demissão deles, porque é verdade o que eles estão dizendo. Eu não conheço a petição, então não posso aqui afirmar. Estou dizendo qual é o princípio que levou a essa decisão. Quero dizer aqui também que o critério de contabilização, né, que também houve discordância, nós temos empresas que não têm ação em bolsa. Tem que ser criado um critério de avaliação. E esse critério é conservador. Esse critério é conservador. No caso da Vale do Rio Doce, por exemplo, no critério de avaliação, alguns fundos de pensão consideram o prêmio, né, de controle, que nós não consideramos. E aí sim uma temeridade, colocar, se não me engano, 30%, né, além do valor, com o prêmio de controle, que a Previ absolutamente não usa. Então nós temos lá 9 níveis, hoje a gente usa o menor. Discutimos que deva ir para o médio por conta do IFRS, que é uma forma internacional de contabilização que diz que tem que ser um valor justo, sem considerar o prêmio de controle de todas as empresas que não têm ações negociadas. E essa é uma outra discussão que tem em relação à Vale do Rio Doce. Porque a Vale do Doce tem ações negociadas em bolsa. Então, por conta do impacto, utiliza-se o valor de mercado. De qualquer forma, é feito toda uma avaliação criteriosa que não é a Previ quem faz, é uma consultoria externa. Olha aqui, a legislação, é por isso que eu disse, as nossas pendências na Previ têm que ser resolvidas por meio de lei, e não de resolução. Eu vou lhe rememorar o que falei. Até o ano de 2002, a legislação estabelecia corretamente que as ações, a renda variável dos fundos de pensão, os seus investimentos em ações eram avaliados para efeito contábil, e isso constava das instruções, pelo valor conservador, os dois valores, o menor, para proteger o patrimônio do fundo de pensão, ou o valor de aquisição, ou o valor de mercado. Não se cogitava de um critério do valor econômico, porque isso não existe, sobretudo quando a ação não é negociada em bolsa, onde o investidor é que decide o valor. Não adianta contratar critérios técnicos se na hora de colocar a ação em bolsa, o investidor não comprar pelo preço que é cobrado. Se o investidor achar que vale mais, ele paga mais. Se ele achar que paga menos, que vale menos, ele só se propõe a pagar menos. Então, até essa data, era esse o critério adotado e constava das instruções do Banco Central e da CVM, e a Previ seguia esta norma. Quando foi em 2000, logo após a intervenção na Previ pelo diretor fiscal, o presidente do banco apresentou uma proposta. O banco queria que o superávit da Previ, em vez de 5 milhões,
fosse de 10 bilhões, e o banco propôs, então, ao Banco Central e à CVM, que as ações que dão direito à participação no mando, Vale do Rio Doce, Neoenergia, etc. e tal, fosse avaliado pelo que ele chamou de critério de valor econômico, porque esse era um critério utilizado nos processos de privatização que não tem absolutamente nada a ver com os critérios adotados pelos fundos de pensão. Então, posteriormente, o Banco Central, politicamente, não tecnicamente, atendendo à solicitação do banco, resolveu adotar esse critério de valor econômico. Veja bem, vou repetir para que você reflita sobre isso. Ações não são negociadas em bolsa. Quando forem negociadas em bolsas é que vai se conhecer qual é o valor que o mercado se dispõe a dar a elas. Então, esse critério de avaliação pelo valor econômico é um critério político, falso, equivocado. E a Previ já reavaliou essas ações. Pode ter reavaliado errado, certo? Está avaliando equivocadamente, politicamente, para gerar resultados. E você disse muito bem, superávit é igual a déficit. Superávit técnico e déficit técnico são distorções. E a Previ passou a apresentar superávit. Veja bem, a Previ ostenta superávit desde 2002. Portanto, 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 anos quase que a Previ apresenta superávit. Isso é uma aberração no sentido técnico. E aberração com base em que critério? Critério de valor econômico. Não importa, Marcelo, que seja, pode ser o escritório técnico mais avalizado do mundo, que esse critério é artificial, não corresponde à realidade. É isso que eu disse. Vamos. Esse é um tema sobre o qual nós temos profunda discordância. E não é uma posição pétrea da minha parte, não sei da sua parte, mas vamos pegar a Vale, tá? Falando dela. Eu já pedi, por favor, esse debate não vai atingir os objetivos finais, porque é um debate que tem que ser feito a nível de, não numa reunião dessa, mas com pessoas especializadas, é um assunto específico para isso. Nós não vamos chegar a acordo nenhum que você tenha a posição. Não se trata de chegar a acordo ou não, mas as pessoas entenderem minimamente para que a gente possa analisar, inclusive, um debate que vocês possam ter. Então eu pediria, não sei se a plenária concorda comigo, que esse assunto ficasse no final e se discutisse os outros. É um assunto polêmico, enquanto se discute um assunto polêmico, os outros que podem ser resolvidos com rapidez, deixam de ser contemplados. É que das questões que o Rui colocou aqui, eu duvido que não seja resolvido com rapidez. Né? A exceção que eu concordo plenamente aqui, que realmente o cargo de diretor é passageiro e os demais, eu sou um associado, tenho um mandato de 4 anos, ao final decide se tem outro ou não, mas de qualquer jeito, a única coisa que é correta hoje é que eu, como diretor, tenho um mandato de 4 anos, como continuarei associado da Previ normalmente. Agora, só para finalizar então, vamos lembrar que a Vale foi adquirida pelo valor de 4 bilhões de reais. Tinha uns quebrados aí, pouco menos. Hoje o valor do patrimônio dela é de 140 bilhões. Por quanto eu deveria contabilizar? Pelos mesmos 4 corrigidos? Então, só ela já desvalorizou 28%. Não, porque na forma como ela estava contabilizada não houve essa desvalorização. Essa é outra questão. Né? Quem está no Conselho Deliberativo sabe que nós temos uma política de investimento e não necessariamente se vende renda variável. Então, agora que a Bolsa está numa situação estável, não se realiza.